Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. O título da quarta-feira, Deus quer usar-nos. E o versículo, Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, pois, apesar de termos pouca força, apesar de sermos fracos, frágeis, o Senhor ainda se agradou em nos dar o seu reino. O Senhor tem mantido uma porta aberta, e essa porta nós podemos entrar em Ti, entrar em tudo que é celestial, sair das nossas coisas, das coisas desse mundo, das coisas que ainda têm nos prendido, daquilo que ainda é um aprisco para nós. Nós podemos desfrutar de pastos verdejantes, de água de descanso, pois Tu és o nosso supremo pastor. O Senhor tem conduzido o Teu pequeno rebanho, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de amor. Ainda Te somos tão infiéis, tão duros de coração, e ainda assim o Senhor tem falado constantemente a Tua palavra, nos mostrado, revelado aquilo que tem no Teu coração, iluminando o caminho para o reino, o caminho adequado. Nós queremos, Senhor, nos prostrar a Teus pés e ser como esse jumentinho que conduziu o rei na sua entrada triunfal a Jerusalém, agora conduzindo o rei do reino dos céus e o rei de toda a terra para tomar posse dessa terra em sua segunda vinda. Que essa seja, Senhor, a nossa realidade, hoje e até a Tua volta. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é Deus quer usar-nos. E nessa semana nós estamos vendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Após o Senhor ter pernoitado em Betânia, Ele volta para Jerusalém e ali o Senhor já estava para ser entregue nas mãos dos homens, para morrer, para ser crucificado. Em João 12, versículo 12, diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Isso aqui, irmãos, é muito bom e é muito positivo, mas eu quero realçar um ponto. Hoje, no cristianismo, em geral, não é? Há muita ênfase no culto ao Senhor, no culto a Deus. O que está correto, não é de forma alguma errado, pelo contrário. Então aqui você vê o Senhor Jesus entrando em Jerusalém e as pessoas cultuando ao Senhor, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel, certo? Mas o ponto principal nesse texto aqui, nesse trecho da palavra, é que o versículo 14 diz: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Estou lendo o versículo 16. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. No texto de Mateus, no capítulo 21, é explicado o que acontece, não é? Então, quando o Senhor se aproximava de Jerusalém, chegando a Betfagé, próximo ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos e disse para esses 2, vai à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Então aí reforça a profecia, não é, de que o Senhor entraria
montado em um filho de uma jumenta. A questão é, veja, irmãos, como eu disse, hoje se dá muita ênfase no culto, mas quando você vê um culto, o que você vê? Você vê diversas pessoas ouvindo, uma pessoa falando. Quando muito ainda há pessoas que tocam, não é? O ministério de louvor, enfim. A questão, irmãos, é o que levou o Senhor, o que conduziu o Senhor pelo caminho foi o jumentinho, um animal humilde, um animal teimoso. Foi esse animal que o Senhor mandou buscar, que o Senhor mandou desamarrar, porque ele iria utilizar. Então quer dizer, muito bom o aspecto do culto, o aspecto em que as multidões, elas clamam, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas para trazer o Senhor de volta, é necessário, não apenas daqueles que vão cultuar, mas principalmente daqueles sobre os quais o Senhor vai montar para atravessar o caminho. Então, o Senhor já como nós vimos com Lázaro, o Senhor já nos ressuscitou e o Senhor tirou as amarras. E com esse jumentinho também mandou desamarrar, mandou desatar. A questão, irmãos, um jumentinho é muito dado a fazer apenas aquilo que ele quer. Então, se ele empaca, é muito difícil fazer com que ele avance. E aqui você vê esse jumentinho totalmente rendido à vontade do rei. Se nós queremos ser úteis ao Senhor, se nós queremos introduzir o Senhor, o Rei do Reino dos Céus, aquele que vai tomar posse dessa terra em sua segunda vinda, irmãos, e é esse o sentido do jumentinho, é para introduzir o Rei, no caso agora na sua segunda vinda, como foi usado esse jumentinho para introduzir o Rei na sua primeira vinda, na sua primeira chegada, e aí na sua chegada para morrer por nós, mas agora na sua segunda vinda para tomar posse dessa terra. A questão é, nós somos apenas aqueles que estão assistindo e cultuando e que depois vai voltar para casa e vai voltar para a vida normal. Ou nós somos aqueles que estão sendo usados pelo Senhor para entrar em Jerusalém. Aqueles que, entre aspas, estão carregando em seus lombos o Rei do Reino dos Céus. E quando você está carregando, não é a sua vontade, não é o seu caminho. Isso é muito importante. O que nós temos aprendido, irmãos, é seguir a direção do Espírito. Quem manda não é o jumento, quem manda é quem está assentado, quem está guiando o jumentinho. E esse jumentinho, irmãos, veja, o significado dele é ainda muito especial. Em Mateus, que é o livro que fala sobre o reino dos céus, você vê a jumenta e você vê o jumentinho. É quase como uma figura de Apocalipse 12, em que você vê a mulher e o filho varão. Então, a mulher representando todo o povo de Deus, e o filho varão representando os vencedores, aqueles que realmente fizeram a vontade do Senhor. Aqui em João não há menção da jumenta, aqui em João há menção do jumentinho. E quando ele diz, não temas, filha de Sião, eis que teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. O que isso nos mostra? Você sabe, Sião faz referência aos vencedores. E esse jumentinho, esse filho de jumenta, são como os vencedores que levaram adiante o encargo de trazer o Senhor de volta. Alguns, inclusive, dando a própria vida. Por isso, irmãos, eu reforço esse ponto. Não basta apenas que nós sejamos aqueles que vão cultuar, vão para uma reunião cultuar o Senhor, vão orar, se derramam ali diante do Senhor, mas voltam para casa, voltam para suas vidas, em que eles é que estão guiando a direção das suas vidas. É como se a jumenta levasse o Senhor, que está em nós, não é? Mas para onde ela quisesse. O que nós precisamos, irmãos, além de cultuar o Senhor, além de dar louvor, de dar glória, de nos derramar nas reuniões, enfim, o que nós precisamos
é ser como esse jumentinho. O que nós precisamos é entender que o rei quer nos usar para voltar e tomar posse do seu reino. Então, veja, essa é a diferença. E quando você percebe essa diferença, você entende o que é o culto mais racional, que é o que Paulo fala em Romanos 12. Então, uma coisa é você ficar assistindo, você gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Isso é cultuar, certo? Outra coisa é você entender o que é o culto racional, perfeito. Esse culto é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, eu sou o jumentinho, quem conduz é o rei. Outro ponto, veja, quando o jumentinho chegou, o que os discípulos fizeram? Então, em Mateus, nós vemos, eles tiraram as suas vestes, colocaram sobre o jumento para que o Senhor pudesse então montar. Essa questão das vestes é outro sinal muito importante, irmãos, porque você sabe, as vestes, elas representam a nossa justiça. E a justiça humana na Bíblia é descrita como trapo de imundície. Ainda assim, nós ainda nos guiamos muito pela nossa justiça, quer dizer, pela nossa forma de entender, de fazer, de proceder. Quando, na verdade, irmãos, nós precisamos aprender que a nossa justiça só é útil a Deus se ela estiver debaixo de Cristo. Eu vou dar um exemplo, certo? Quando o Senhor Jesus chegou até João Batista para ser batizado, o que João disse? Ele disse, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Eu que não sou digno de desatar uma correia da sua sandália? E aí o que o Senhor respondeu? Deixa por enquanto, convém que se cumpra toda a justiça. O que ele quis dizer? Que as coisas devem ser feitas não de acordo com o que João achava, de acordo com o que ele pensava. E veja, João era alguém muito justo, mas as coisas deveriam ser feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, a nossa justiça, irmãos, por nós mesmos, é como trapo de imundície. Mas quando nós deitamos as nossas vestes para que o Senhor possa montar sobre o jumento, quer dizer, quando nós nos humilhamos diante do Senhor para segui-lo, para seguir segundo a justiça de Deus. E esse é um grande problema hoje no cristianismo. Há muitos que entendem a Bíblia e a palavra de Deus mostra a justiça de Deus. Então muitos entendem a Bíblia de acordo com a sua própria justiça. Daí vem sermões, pregações, enfim, absurdas, a ponto de dizer que a Bíblia precisa ser atualizada ou que ela precisa ser entendida com a visão de hoje. Por quê? Porque ao invés de deitar as vestes para que o Senhor monte sobre elas no jumento, na verdade você ainda quer conduzir as coisas de acordo com a sua justiça. Cada um tem uma interpretação da Bíblia, muitos a que mais lhe beneficiam, mas quem de fato quer se humilhar e pousar suas vestes para que o Senhor possa então ser introduzido em sua segunda vinda como rei de toda essa terra, tomando posse dessa terra. Quem de nós, irmãos, quer se humilhar para servir ao Senhor? Não de acordo com a sua justiça, mas de acordo com a justiça de Deus. Assim como o Senhor Jesus fez do início da sua vida até o fim. Em todo o tempo o Senhor disse, eu não busco a minha própria vontade, a minha própria glória, mas a daquele que me enviou. E tudo o Senhor fazia para cumprir a palavra. É por isso que você encontra várias vezes nos evangelhos. Isso foi feito para que se cumprisse tal profecia, tal palavra, porque o Senhor Jesus andava sempre de acordo com a justiça de Deus. Esse é o caminhar dos vencedores. Esse é o caminhar do jumentinho que leva o Senhor para a entrada triunfal em Jerusalém, para que as pessoas o reconheçam como rei, como de fato ele é.
Eu vou encerrar lendo aqui na página 62, o segundo parágrafo. Veja, no Evangelho de João, a citação: "Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em filho de jumenta", ressalta a filha de Sião entre o povo de Jerusalém, referindo-se aos que se importam com o reino de Davi. Essa filha de Sião compreende todos que anseiam pela volta do Senhor e por seu reino. Nós hoje somos essa Sião. Assim como o jumentinho consagrado para o uso exclusivo do Senhor, os humildes de Betânia são os escolhidos por Deus para trazer o governo de Cristo. Deus quer usar cada um como um jumentinho a fim de coroar Jesus como rei. Vamos trazer nosso rei de volta. Veja, irmãos, né? Que maravilhoso, que riqueza. E que essa riqueza possa ser também vivida por nós. Que nós entendamos de fato qual é o culto racional, que é ser como um jumentinho entregando o seu corpo para a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.